Olá, vamos mergulhar hoje numa das ideias mais famosas e talvez mais temidas da filosofia, o niilismo de Nietzsche. Muita gente ouve essa palavra e já pensa em desespero, em falta de sentido, mas olha, a história é bem mais profunda e, acredite, muito mais interessante do que parece. É, na verdade, um convite para a gente repensar tudo. Para a gente não se perder nesse caminho, preparei um mapa. Primeiro, a gente vai entender o que, afinal, é o niilismo. Depois, vamos investigar de onde surgiu esse tal vazio. Aí, vamos encarar de frente a famosa morte de Deus. Em seguida, diferenciar os dois tipos de niilismo e, para fechar, ver qual é a saída, a superação que Nietzsche propõe. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo. É crucial entender que, para Nietzsche, o niilismo não é tipo uma opinião ou uma escolha filosófica que alguém faz. Não, ele via isso como um sintoma, quase uma doença, um processo histórico inevitável que estava acontecendo com toda a cultura ocidental. Pensa comigo por um instante. E se tudo aquilo que sempre serviu de base, de norte, de segurança, a moral, a verdade, a ideia de Deus, e se tudo isso, de repente, perdesse o valor, começasse a ruir? Pois é exatamente essa crise que o niilismo descreve. Em poucas palavras, niilismo é isso aí. É a experiência, a sensação de que aqueles pilares que sustentaram a nossa civilização por séculos simplesmente não se sustentam mais. Eles perderam a força, a credibilidade, e no lugar deles ficou um imenso vazio. E olha, isso não é só uma teoria abstrata, é uma experiência psicológica bem real. Para muita gente, isso se manifesta como uma angústia, um desespero, aquela sensação de e agora? Nada mais faz sentido. Mas, e aqui está o pulo do gato de Nietzsche, esse mesmo vazio pode ser visto de outra forma, como uma libertação, uma tela em branco. Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto? De onde veio todo esse vazio? Para responder isso, Nietzsche age como um detetive das ideias, um genealogista. Ele vai lá atrás, cavando a história do pensamento ocidental para encontrar a raiz do problema. E essa investigação o leva bem longe, até o berço da nossa filosofia, na Grécia Antiga. Para ele, tudo começou com uma ideia específica de Platão. Uma ideia que, sem exagero, moldou todo o nosso jeito de ver o mundo. A crença num tal de mundo verdadeiro. Essa divisão aqui resume praticamente 2 milênios da nossa história. A gente aprendeu a pensar que a realidade é dividida em duas. De um lado, o nosso mundo, um mundo real, imperfeito, cheio de mudança, de dor. E do outro, um além, um mundo perfeito, eterno, imutável, seja o mundo das ideias de Platão ou o paraíso cristão. O grande problema, segundo Nietzsche, é que, para valorizar esse além, a gente aprendeu a desvalorizar, a até mesmo odiar, a única vida que a gente de fato tem. Pois bem, essa estrutura toda, que durou séculos, uma hora ia começar a balançar. E é agora que a gente chega no ponto de virada, no epicentro do terremoto cultural que Nietzsche diagnosticou, a crise. Com o tempo, especialmente com a chegada da modernidade, o iluminismo, o avanço da ciência, a crença nesse mundo verdadeiro e em Deus como seu garantidor começou a perder força. Os alicerces da nossa cultura começaram a ser seriamente abaladas. E é nesse exato contexto que Nietzsche solta sua frase mais bombástica, mais famosa e provavelmente a mais mal interpretada de todas. Deus está morto. Mas o que raios ele queria dizer com isso? Primeiro, calma. Ele não estava celebrando ou dizendo que descobriu o ateísmo. Era um diagnóstico. A morte de Deus é a morte simbólica da crença num fundamento absoluto para tudo, para a moral, para a verdade e para o sentido da vida. É como se o pilar central que segurava todo o edifício da nossa cultura tivesse sido removido. E agora, o prédio todo começa a tremer. Certo, o pilar caiu, o prédio está tremendo. E agora, o que fazer no meio dos escombros? É aqui que Nietzsche apresenta uma encruzilhada. Ele diz que existem basicamente duas maneiras de reagir a esse vazio, duas formas de niilismo. E a diferença entre os dois caminhos é gritante. De um lado, tem o niilismo passivo. É o da resignação, sabe? É a apatia, o cansaço, a vontade fraca que simplesmente desiste. É o fim da linha. Mas existe o outro caminho, o niilismo ativo. Essa é a resposta da força. É ver o vazio não como um abismo, mas como um espaço aberto, uma oportunidade, um ponto de partida para criar algo novo. E, gente, essa ideia é simplesmente revolucionária. O niilista ativo não fica chorando pelos deuses que morreram.
Ele entende que, se não existe um sentido dado de fora, então a liberdade para criar o próprio sentido é total. A crise se transforma numa potência criativa. E com isso a gente chega na parte final, que é talvez a mais importante de todas. Porque veja bem, o objetivo do Nietzsche nunca foi deixar a gente chafurdando no niilismo. Ele fez o diagnóstico da doença justamente para nos apresentar a cura. Um caminho para atravessar e ir para além do vazio. E essa superação não é algo que acontece do nada, é um processo, e um processo bem ativo. Exige coragem, primeiro para encarar esse vazio de frente sem desespero. Depois, para abandonar de vez a necessidade de um mundo verdadeiro. O terceiro passo é dizer um sim retumbante à vida, a essa vida aqui agora, com tudo que ela tem. E por fim, o grande desafio, assumir a tarefa de se tornar um criador de novos valores. No fim das contas, a mensagem central é esta. A falta de um sentido que já vinha pronto de fábrica não é uma maldição, é um convite. É um chamado para deixar de ser um mero consumidor de verdades antigas e se tornar um artista, um criador dos próprios significados e valores. No final, a visão de Nietzsche, por mais dura que pareça, é uma visão de esperança, uma esperança radical. O niilismo não é o ponto final, é uma ponte. É a destruição necessária que abre espaço para uma nova criação. É aquela noite escura e longa que, para os espíritos fortes, prepara um amanhecer de um novo jeito de viver. E a grande questão que fica no ar é: será que a gente está pronto para criar a própria luz?